E aí, a gente tem alguma atividade de fixação hoje? Temos. Temos. Tem. Então, bora começar por ela. Tá bem. Vou começar primeiro falando da relação de. Como é? Da relação pulmonar. E aí, Relação eu alveolar, vou. né? Isso, relação alveolar. Tá, E aí, eu vou te explicar como eu compreendi mais rapidamente, como fluiu na minha cabeça. tá bom. Quando a gente tem uma boa relação, o alvéolo está em perfeito contato com o capilar. Então, isso vai gerar uma boa relação, porque vai ter uma ótima ventilação e uma ótima perfusão. Porém, pode ocorrer casos que ou o capilar não está bem perfundido ou a ventilação não está adequada. Aí é quando acontece, por exemplo, o change pulmonar. O change pulmonar é quando a gente tem uma área bem perfundida, porém a parte alveolar não está ventilada. Então, a ventilação está ruim. Já nos casos que é do espaço morto, é quando a gente tem uma área ventilada, porém ela não está perfundida. Então, já vai prejudicando a parte da perfusão. E aí vai ser que eu consegui fixar tranquilo. Muito bom, muito bom. Daí, como é que a gente faz para encontrar o volume minuto? A gente vai fazer uma continha matemática, que seria o volume minuto igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Beleza. Pela literatura, qual que é a zona de referência de normalidade? De 4 a 6. Beleza, show de bola. E como é que a gente encontra a ventilação alveolar, que é aquela que é efetiva de troca mesmo? Sim, a ventilação alveolar, a gente vai também fazer por uma continha matemática. Aí, abrindo parênteses, seria o volume corrente menos o volume de espaço morto. Aí, fecha o parênteses, vezes a frequência respiratória. É igualzinho a fórmula do volume minuto, né? Ela é bem É, parecida. A única diferença é que antes de tu multiplicar o volume pela frequência, tu tira 150 ml, né? sim, E a relação VQ? Como é que a gente consegue a, encontrar a relação VQ? vamos encontrar dividindo, né, o volume alveolar dividido pelo débito cardíaco. Excelente. Excelente. E o débito cardíaco para um paciente adulto é em torno de quanto? Que sim, 5 litros por minuto, tá? isso. Excelente. Muito bom, muito bom. Então vou compartilhar aqui. Uhum. A gente vai fazer agora os casos também? Vamos. Ah, Vamos fazer agora. O caso foi esse aqui, né? isso, isso. Beleza. Vou abrir aqui um pentezinho, tá? Eu vou ser apenas o teu ajudante, Tá ok. tá bom? Então vamos lá. Caso clínico 1, volume de 400, frequência de 12. E a pergunta é, qual que é o volume minuto, a ventilação alveolar e a relação VQ? Aí o Isso. segundo caso, né, um volume já mais baixo, uma frequência mais alta, e faz as mesmas perguntas e no final a pergunta é quem lavou mais PCO2, o caso 1 ou o caso 2. Bora começar pelo 1? Vamos. Então vamos lá. Então, volume de 400, né? Frequência de 12. Beleza. Então, primeira pergunta é qual que é o volume minuto? E aí, como é que a gente encontra o volume minuto? Coloca volume minuto igual volume corrente vezes a frequência respiratória. Beleza. Aí o volume minuto igual 400
vezes 12. Quanto dá? Dá 4,8. 4,8 litros por minuto. Beleza. Agora a ventilação alveolar. Certo. Coloca a ventilação alveolar igual, abre parêntese, volume corrente, menos o volume de espaço morto. Fecha parênteses, vezes a frequência respiratória. Então, bora lá. Aí, Aqui é 400 400 menos 150 vezes 12. Isso. Aí vai ficar 250 vezes 12, que vai dar 3. 3 Uhum. litros por minuto. Beleza. E a nossa relação VQ? Como é que a gente encontra? VQ É. é igual ventilação alveolar É igual a a ventilação alveolar ventilação alveolar. dividido pelo débito cardíaco. Então, VQ Aí VQ é igual a 3 sobre 5. cadê? 5. Aí VQ é igual a 0,6. 0,6. E essa relação tá alta ou baixa? Olha, eu achei baixa, Mas por que achou? porque o limite é de 0,8 a 1,2. Beleza. Não é isso? 0,8 a 1,2. Beleza. Show de bola. Então esse aqui é o caso 1, né? Isso. Bora fazer o 2 aqui. Caso clínico 2, vamos lá. Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Acho que sumiu alguma coisa lá em cima. Foi o volume. Deixa eu botar aqui do lado. Zimmer, pronto. Vamos aqui. Caso clínico 2. Frequência de 24, né? Uhum. E volume de 200. 200. Beleza. Volume minuto primeiro. Vamos lá. Coloca volume minuto. Volume minuto. Deixa eu só pegar o meu cachorro, porque a Deixa. Fica à vontade. Aí fica volume minuto igual volume corrente vezes a frequência respiratória. Aí fica 200 vezes 24. Quanto dá? 4,8. 4,8. Isso. Então, dois parâmetros ventilatórios diferentes com o mesmo volume minuto, né? Então, bora para ventilação alveolar agora. Aí vai ficar volume, abre parênteses, volume corrente. Isso. Aí menos volume de espaço morto vezes a frequência respiratória. Aí fica, abre parênteses, né? 200 menos 150 vezes 24.
E aí vai ficar 50 vezes 4. Ou vezes 24. Aí, isso. Aí vai dar 1,2. 1,2 litros por minuto. E Isso. a VQ? VQ. Aí vamos lá. É igual volume alveolar dividido pelo débito cardíaco. Aí vai ficar VQ é igual a 1,2 dividido por 5. Quanto é que dá? Vai dar 0,24. E aí? Qual dos dois que lava mais PCO2? O 1 ou o 2? 2. Por quê? Porque o 1 está 0,6. E no 2 ficou 0,24. Ou seja, tipo, 24 reais. Não? 0,24 é 0,2, Ah, é verdade. Disfarce. Então fica tá? o caso 1 mesmo. Só que aí que tá o detalhe. O caso 1, Cala a boca, é? o caso 1, ele tem uma relação VQ maior do que o 2, mas ele Sim. vai conseguir lavar mais PCO2, principalmente também porque a ventilação alveolar dele é muito maior, tá? Sim. Então tem que levar em consideração tanto o resultado da ventilação alveolar quanto da relação, Tá, ok. ok? Ok. Show, excelente, muito bom, muito bom. Minimizei aqui, o que a gente tinha parado, né? Isso. Então vamos continuar a partir daqui, tá? Falamos disso, falamos de fluxo também, né? Sim. Falamos de FO2, pletismografia, falamos da PIP e terminamos aqui, não foi? Sim. Então, nós tínhamos finalizado as variáveis diretas, tá? De ajuste. E agora a gente vai passar para as variáveis indiretas, tá? Que está aqui ao lado. Então, a primeira delas é a pressão de pico, tá? Então, olha só que coisa interessante. Algumas referências mais antigas, elas sugerem realmente que a gente limite a pressão de pico. Umas sugerem até um valor de 30, havendo aí alguma variação para valores ali próximo de 40, 45, tá? Deixa eu só corrigir aqui uma coisa que saiu aqui. Só um instantinho. Pronto. Então vamos lá. Então algumas referências mais antigas realmente tinham sugestões, até mesmo nas diretrizes, tá, de ventilação mecânica, que a gente limitasse a pressão de pico. Tá? Realmente tinha essa orientação. Só que hoje em dia, né, não existe nenhuma recomendação atual que sugira você limitar a pressão de pico, tá? E isso quando a gente está falando de modos convencionais, tá? Modo VCV, PCV, PSV, tá bom? Então,
qual que é o problema de você limitar a pressão de pico, né? Uma vez que você limite, você pode colocar até mesmo o seu paciente em risco, tá? Como assim? A pressão de pico, ela é um alarme de pressão que o ventilador mecânico ele tenta, de alguma forma, corrigir. Só que assim, como todo bom alarme, ele deveria apenas alarmar, não intervir. Mas o ventilador ele não faz isso em relação à pressão de pico. Em relação a todos os outros parâmetros, ele alarma, ele avisa, ó, volume está alto, volume está baixo, frequência está baixa, frequência está alta, ele avisa, gente. Isso faz com que você monitorize aqueles alarmes. Só que em relação à pressão de pico, em vez dele só avisar, ele começa a cortar o fluxo quando atinge aquela pressão. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem ali um paciente com 400, né, ml aqui recebendo, não é? E você, vamos dizer que aqui está dando 14, está baixo, mas bora dizer que aqui está dando 30, tá, de pico, tá bom? E você limitou, você foi lá no alarme de pressão e colocou lá o limite da pressão de pico em 30. Então, vai ter tipo uma linha aqui tracejada, marcando o 30 na ventilação. E essa linha ela vai percorrer por todo o gráfico do ventilador mecânico. Tá? Se chegar naqueles 30, ele vai cortar o ciclo ventilatório bem aqui. Então, parte daquele volume que era para ter sido entregue, ele também corta. Então, em vez de você receber aqueles 400 que você queria, você vai receber menos. Então, dependendo da situação, isso é muito arriscado. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você colocou lá um alarme de pressão de 30 e o paciente está lá entubado, é um pulmão duro, restritivo, então apresenta pressões mais altas. E ele foi para o banho, tá? Foram dar banho nesse paciente. Daí rola o paciente para um lado, rola o paciente para o outro, vão trocar o nastro ali do paciente, vão mexer no tubo. Então, às vezes, eventualmente, ocorrem situações de do tubo ficar cotovelado, ou às vezes o ramo do ventilador mecânico ficar pressionado ali durante as mobilidades do paciente para um lado e para o outro. Às vezes ele pode dar uma tosse, deslocar alguma rolha, alguma secreção, acumular secreção no tubo. Tudo isso vai aumentar a resistência e vai aumentar a pressão de pico. Daí imagina, o pessoal dando banho no paciente, jogou o paciente de lado, pá, sem ninguém ver o tubo acotovelou, a pressão vai subir. Aí o que vai acontecer com o ventilador? Ele vai começar a cortar o fluxo, cortar. E o paciente vai tentar respirar, não vai conseguir, aí o paciente para. Por quê? Porque a tua ventilação mecânica ela está com um pré-ajuste de limite de pico. A pressão de pico, ela reflete uma associação com a resistência aumentada e também em algumas situações onde o pulmão é muito rígido. Mas ela não reflete a pressão dentro do meu alvéolo, que é a pressão que eu tenho que realmente me preocupar, me importar. Então, a gente tem que fazer o que com a pressão de pico? Nós devemos monitorizá-la. Como assim? Tu chegou no teu plantão no início, foi lá fazer tua monitorização ventilatória, anotar os parâmetros ventilatórios e anotou lá a pressão de pico lá de 15. Tá, beleza. Daí passa 1, 2 horas, te acionam para tu dar uma avaliada no paciente, porque ele tá desaturando, tá assincrônico, desconfortável, e tu vai lá dar uma olhada, bate o olho no ventilador e vai direto, nota que aquela pressão de pico que no início do teu plantão estava em 15, ela subiu para 30. Opa, alguma coisa aconteceu aí. Ou está acontecendo. Por que você sabe que está acontecendo? Porque você monitorizou ela.
Você tem dados comparativos do início e no decorrer do teu plantão. Isso é monitorização. Entendeu? Então a gente deve monitorizar a pressão de pico, mas limitar ela é muito arriscado, tá? Então eu particularmente, o que eu faço? Quando eu tenho um paciente em modo VCV, PCV ou PSV, todo o meu plantão que eu tenho paciente nesse um desses 3 modos, eu vou lá no alarme de pressão de pico e libero ele. Subo ele para o máximo que é permitido ali no ventilador, às vezes 100, 120, tá? Porque eu não quero correr esse risco de repente o paciente deslocar a secreção, uma rolha, ou tiver ali um manejo no leito onde fique comprimido o ramo do ventilador mecânico, ou o tubo, a cotovele, e o paciente comece a ter fluxos cortados pelo ventilador mecânico. Isso vai fazer com que ele entre em angústia respiratória e o risco dele parar por hipóxia é muito grande, porque ele vai começar a desaturar. Tá? Então eu particularmente eu libero essa pressão de pico. Por quê? Ela não vai refletir a pressão dentro do meu alvéolo. Para que eu tenha uma pressão alveolar, eu vou necessitar fazer algumas manobras no ventilador mecânico. E a pressão de pico ela tem maior relação com resistência e complacência baixa. Ela é importante, é lógico que ela é importante, mas para eu monitorizá-la, não para limitá-la. Você entende a diferença? Entendi. Entendeu? Então, posso passar? Pode. Saímos da pressão de pico, né? Entramos agora na pressão de platô. Essa sim é uma pressão que eu me preocupo muito. Porque a pressão de platô, ela é uma pressão durante a pausa inspiratória. Então o ar vai entrar lá dentro e eu vou prender aquele ar lá dentro, tá? Aqui no caso, a pressão de platô, ela não tá aparecendo nada, né? Não tem nenhum número aqui. Uhum. Por quê? Porque para eu tê-la, eu preciso pausar, como está escrito na tela do ventilador. Eu preciso realizar uma pausa inspiratória. Se tu tiveres no modo volume controlado, tu pode fazer a pausa manualmente, segurando o botão, ou podes programar uma pausa contínua para que em cada ciclo, sem você mexer no ventilador, ele automaticamente faça uma mini pausa para você monitorizar aquela pressão de platô ali à beira-leito, sem estar mexendo no ventilador mecânico. Isso é opcional, você fazer manual, você fazer uma pausa programada no ventilador, que é a pausa contínua. Isso é totalmente opcional, tá? Tem algumas pessoas que não gostam de botá-la, outras já não vê problema, tá? Eu particularmente, sempre que posso, coloco, porque isso vai me facilitar muito. Só chegar na frente do ventilador e já olhar como é que está ali o platô. E as referências que a gente tem de normalidade para essa pressão de platô são valores limítrofes ali a 30 centímetros de água, tá? Algumas referências puxam até um pouquinho mais para baixo, 28. Tá? Mas numa forma geral ali, um platô de 30 é o limite. Tá ok? Quando eu tenho essa pressão de platô muito aumentada, ela me sugere ali uma monitorização um pouco mais arriscada, né? Se eu tiver um platô acima de 30, esse meu paciente vai estar correndo o risco de ter lesão pulmonar, tá? Ou por excesso de volume ou por excesso de pressão. Excesso de volume, volumétrica, uma lesão por volutrauma, tá? E um excesso de pressão, uma lesão barométrica ou um barotrauma. Tudo bem? Além disso, essa minha pressão de platô, ela vai ser uma pressão necessária para eu mensurar talvez a principal variável da mecânica ventilatória, que é a driving pressure. Então eu não consigo calcular a driving pressure se eu não tiver uma medida de pressão de platô. Tudo bem? Tudo bem. Posso passar? Pode.
De novo, frequência respiratória. Como assim? Eu tenho uma frequência programada aqui, aqui aparece de novo frequência respiratória? Sim. Você vai ter uma frequência que você programa no ventilador mecânico, e essa outra frequência que aparece ao lado é a frequência total, a frequência real. Porque eu posso querer 16, mas vez ou outra meu paciente entra. Quando isso acontece, aqui em cima vai dar um número diferente. Geralmente o número é acima, o normal é que dê um número acima, nunca abaixo. O mínimo que vai aparecer aqui é o que você programou. Se você está vendo aqui ao lado a mesma coisa que você programou, significa que esse meu paciente está encostado na ventilação mecânica. Eu programei 16 e ele está fazendo 16, tá? Mas vamos imaginar que ele esteja com 18 aqui. 16 programados e 18 no total. Então significa que uma hora ou outra ele conseguiu entrar na máquina, Sim. tá? E esse termo encostado, ele é um termo de passividade, né? Quando o paciente está totalmente passivo. Se eu tiver um paciente assim, Yasmin, que eu programei 16, esse paciente está fazendo 16, e eu perguntar para ti, Yasmin, esse paciente tem drive ventilatório? O que você responderia? Bom, Que não tem? na verdade, eu ia olhar o gráfico para poder te responder. Mas, Tá aqui o gráfico, ó. então não. Não, mas por qual motivo ele não tem drive? Primeiro que a gente vê, né, que ele está tendo um esforço, Uhum. e ele está bem acoplado, tá bem? Beleza, então bora voltar a fazer comparações com comida? Bora. Tomaste café da manhã hoje? Ainda não. Ainda vou tomar depois. Mas tu tá com fome agora? Um pouquinho. Tá. Então vamos lá. Vamos imaginar que tu tomaste teu café, tá? Logo após tu tomar o café, a próxima refeição é o almoço, né? Uhum. Logo após que tu toma teu café da manhã, se te trouxerem o almoço, tu consegue comer? Não. Mas isso significa que o fato de tu não comer naquela hora, significa que tu não vai comer o dia todo o teu almoço? Não. Não? Não. Deixa eu só verificar uma coisa que eu acho que saiu aqui A tua câmera. minha câmera, né? Ah, Só ver o que aconteceu com ela, só um instantinho. Hum. Tá me ouvindo ainda? tô ouvindo. Tá. Tá? Tá bom. Ficou de mal aqui minha câmera principal. Então, olha só. Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte. No caso, logo após que tu toma teu café da manhã, tu não vai sentir fome, né? Pra almoçar em seguida. Não é verdade? Então, isso não significa que o fato de tu teres recusado almoçar, que tu não vai querer depois. Não é verdade? Sim. Então, de alguma forma, eu tenho que te colocar em alguma situação onde tu sinta fome, não é? Sim. Para saber se tu vai ter a vontade de comer. Como eu vou fazer isso? Não sei. Talvez demorando mais para entregar teu almoço, né? Ou te dando uma quantidade de café da manhã menor para tu sentir fome mais cedo, não sei. Na ventilação mecânica, em relação ao drive, que é a fome do paciente, é a mesma coisa. Imagina que eu tenho esse cenário aqui, ó, e de alguma forma eu estou entregando para o paciente
mais do que ele precisa, ou então é exatamente o que ele quer, ele vai sentir vontade de respirar? Vai. Vai, mas tu acabou de falar que tu não vai ter Não, fome. não, não. Então não. Tu, Não. tu acabou de falar que depois do café da manhã tu não tem fome, como é que tu vai ter fome? Tá. Então não. A ventilação mecânica é como se fosse o alimento que eu estou dando para o paciente. Eu estou alimentando ele com essa ventilação aqui. Entendi. Se eu entregar uma demanda para ele maior do que ele precisa, por exemplo, né? Ele não vai ter vontade de respirar. Tá. Então, para eu poder acusá-lo de que ele não tem drive, eu tenho que colocar ele numa situação de fome. Como eu posso fazer isso? Por exemplo, passando ele para o modo PSV. Daí eu não vou ter ciclos do ventilador, ele vai ter que fazer força se ele quiser respirar. Então, se alguém chegar contigo assim, Yasmin, poxa, avalia se esse paciente tem drive ventilatório. Aí tu chega na frente desse paciente aqui, olha, não tem drive. Mas calma, peraí. Não é... Uma coisa é o paciente estar encostado na ventilação, tá? Outra coisa é você afirmar que ele não tem drive ventilatório. São coisas diferentes. Mas quando eu faço, por exemplo, a pausa, é uma forma também de eu avaliar? Qual das pausas? Quando eu faço a pausa para inspiratória, A pausa inspiratória, não. A eu teria que pausa. fazer pausa Para ex, que serve a pausa inspiratória? geralmente para verificar o platô. Platô? Pois é. Então, se tu queres já avaliar a atividade muscular, tem que fazer pausa expiratória, não ins. Tá. Entendeu? Mas sim, pode ser também. Segurar o botão de pausa expiratória e ver se o paciente vai fazer força. Pode ser também, uma manobra. Então, tu tem que, de alguma forma, colocar o paciente em uma situação de quê? De fome. Entendeu? E avaliar se ele tem drive ali naquele momento. Então, por isso que é legal e importante a gente ter essa frequência respiratória aqui ao lado, que é justamente para avaliar como é que está esse ímpeto do paciente naquele momento. Se ele está totalmente entregue na ventilação, se vez ou outra ele está entrando, ou se ele está predominantemente entrando na ventilação. Então, por aqui a gente consegue o quê? Monitorizar isso. Tá bom? Tá bom. Pulamos pro próximo. Saturação de O2. Saturação ela não aparece no monitor do ventilador, tá? Ela não aparece, a gente sabe disso. Mas ela vai aparecer lá no nosso monitor de sinais vitais. Então a saturação, ela nunca, lembrando, né? Como eu falei antes, ela nunca vai errar para mais. Ela pode errar para menos, né? A gente citou ali vários exemplos que pode te dar ali um falso resultado da oxigenação, tá? E de uma forma geral, tá bom? Manter ali uma saturação alvo para os pacientes mecanicamente ventilados entre 92 e 96, exceto os pacientes que são obstrutivos crônicos que vão saturar ali numa zona um pouco mais baixa. Tudo bem? Tudo bem. Tempo inspiratório. Em tempo inspiratório, no modo VCV, ele vai variar de máquina para máquina. Vai ter máquina que o tempo vai estar aqui embaixo, tá? Com uma variável direta. Tem máquina que vai ter tanto o tempo ins aqui embaixo quanto o fluxo. Alguns ventiladores da Dräger, por exemplo, lá do hospital, são assim. Mas os modelos que vão mais para o sul e sudeste, eles não trabalham com o tempo inspiratório como variável direta. Ele fica aqui do lado. E a variável para alterar o tempo é o fluxo. Daquela forma que a gente conversou. Fluxo não é a velocidade? Sim. Então, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Tá? E o inverso também é a mesma coisa. Ok? Então, os ventiladores que me trazem essa variável de tempo aqui ao lado são
os ventiladores que trabalham com o tempo de forma indireta, mas ele também vai ser uma variável fixa no modo VCV, não vai ficar mudando 0,8, depois vai para 0,9, depois vem para 0,7, não. É 0,8 e ponto, porque ele vai depender do fluxo que vai estar fixo também. Tá? Tá. Pode passar? Pode passar. E agora a relação índice e ex, né? Até joguei aqui como um tópico importante a se discutir. Por quê? Porque cai muito isso aqui em prova. Muito, 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 muito. Tá? Muito mesmo. Então a relação índice e ex é uma expressão, é uma forma de você interpretar como é que está a relação do tempo inspiratório com a relação do tempo expiratório. Então, ó, eu olhando só esse número aqui da relação 1 para 3,7, o que eu entendo aqui? É que o meu tempo expiratório, tá? O meu tempo expiratório, ele é aproximadamente 4 vezes maior do que o tempo ins. 3,7 não está mais perto do 4? Sim. Então isso é uma relação, é uma interpretação. Não são números exatos, tá? Mas eu consigo interpretar que a relação está se dando dessa forma. Eu tenho um tempo de exalação, de aproximadamente 4 vezes maior do que a inspiração, tá? Então, quando a gente fala assim, vamos aumentar aí essa relação de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, o que eu estou falando? É que, de alguma forma, eu quero que o tempo expiratório fique maior. Daí tem várias estratégias para a gente aumentar mais a relação. E a gente vai ver elas com calma, tá? Quando tu olhas para essa relação aqui, ó, você, 1 para 3,7, o que tu entende aí? Que tem. É como se eu estivesse jogando um tempo. Um tempo não. Eu não sei explicar, mas é como se estivesse jogando uma relação ali. De 1 para 3. Não entendi nada do que tu falou. Quando tu olha para aí, para que serve a relação então no ventilador? Se a gente está lá, a gente olha e não está conseguindo interpretar ela. Quero saber da forma mais simples que vier na tua cabeça. Quando tu olha para a relação, do jeito que está aí, o que tu entende? O que isso significa para ti? Eu não vou saber explicar, porque na minha cabeça eu sei que tem que estar uma relação de 1 para 2, de 1 para 3. Pois é, se na tua cabeça tu tens uma orientação, mas na hora de tu interpretar tu não consegue, do que adianta? Entendeu? Entendi. Então, a ideia aqui é a gente entender o que é relação. Não só o que está na cabeça, mas a gente tem que entender para poder discutir, ajustar, propor melhorias ou não, tá? Não mexe teu pé, não mexe teu pé. Então, ó, a maioria das pessoas, quando olham uma relação assim, o que elas pensam, né? Que, tá vendo esses 2 pontos? Sim. O que tá para cá, para a esquerda, é o tempo ins, e o que tá para a direita é o tempo ex. Para ti é assim também? Tá, sim. Por que tu não falou? Porque eu te falei, né? Na minha cabeça já fica lá já o tempo índice da relação direta. É, tá bom. E essa relação tá boa para esse paciente? Tá. Baseada em quê? Baseado no que eu te falei. Que Mas tu eu não sei falou que já ainda. fica uma relação entre 1 para 2, de 1 para 3. Sim, e tá boa ou tá ruim essa relação? Tá boa. Mas como é que tu sabe que tá boa? Tá olhando para onde?
O gráfico, o paciente está bem encostado na Mas ventilação. o fato dele estar bem encostado na ventilação não tem nada a ver com a relação tá boa. Se o Tá. paciente estiver sedado, coralizado, quer dizer que qualquer coisa que eu coloque no ventilador vai estar bom para ele? Porque ele está Não, encostado? Não. Pois é. não. Entendeu? Então a gente vai entender e aprender o que é relação, tá? Já começo te dizendo que a relação ins e ex não é tempo inspiratório aqui na frente e não é tempo expiratório aqui atrás, tá? Primeira prova disso é essa. Olha aqui pro ventilador. Quanto é que é o tempo ins aqui do ventilador? 0,8. 0,8. E aqui na relação tá 1. 1 é a mesma coisa que 0,8? Não. Já começa por aí. Para quem acha que o que está aqui na frente é tempo ins e o que está aqui atrás é tempo ex. Já está errado por aí. Então a gente vai entender. Para que a gente entenda sobre relação, a gente tem que compreender um conceito que se chama janela de tempo. Eu já falei dele para ti, né? Sim. Então, primeiro, nós temos que encontrar a janela de tempo. Então tá aqui o meu caso clínico desse paciente, tá? Então essa continha aí quem vai fazer é você, tá? Quero que tu abra a tua calculadora. Tá. Pra gente poder entender e encontrarmos juntos o valor, tá? Então, para eu encontrar a janela de tempo, eu tenho que pegar os 60 e dividir pela minha frequência respiratória. Quanto é que dá? 3,75. Então, 3,75 é o meu tempo total, é a soma de tudo, é a soma do tempo inspiratório mais o tempo expiratório, tá? Então, janela de tempo é a soma do tempo ins e do tempo ex. É a soma de tudo. Então, tu sabes que tudo somado vai dar esse valor. Mas a máquina, ela já vai estar te ajudando. Por quê? Um desses valores, que é o tempo ins e o tempo ex, um deles ela já está te dando, que está na tela do ventilador mecânico, que é justamente o tempo inspiratório. E quanto é o tempo inspiratório aí? 1,3. Não, 0,8. 0,8. Então vamos pensar juntos, tá? Tu tens 3,75, é o todo. É tempo ins mais tempo ex. Mas o tempo ins tu também já tem, que é 0,8. O que sobra é de tempo expiratório, tá? Então, para você conseguir encontrar o tempo expiratório, você vai ter que pegar o tempo total, que é o tempo da janela de tempo, e subtrair ele do tempo ins. Quanto é que vai dar? Agora lá. Vou pegar o tempo, Tu vais pegar a janela de tempo, que é 3,75, 3,75, e diminuir, né? subtrair do tempo inspiratório. 2,95. Acabaste de encontrar o tempo expiratório. Então, na hora que você tem esses três valores, janela de tempo, tempo ins e tempo ex, agora sim você consegue calcular a relação, tá? Então, para você conseguir calcular a relação, tu tem que encontrar a janela de tempo, tem que encontrar o tempo inspiratório e tem que encontrar também o tempo expiratório. Aí, para você expressar a relação, que é R e E, né? Relação ins e ex é igual. Você vai pegar o valor do tempo expiratório e dividir ele pelo ins. Quanto é que dá aí? 2,95
dividido por 0,8. 3,6. 3,60 e alguma coisa, né? 68. Então, arredondando, 7. Tá. Tá? Então, olha aqui embaixo. Tá aqui o valor, 3,7. E esse número 1 que fica na frente, ele é apenas uma expressão da relação. Sempre vai ter o número 1 aqui na frente. Tá? Ele é apenas uma forma interpretativa do tempo inspiratório. Olha que interessante, o tempo ins não é 1 segundo e o tempo ex não é 3,7. O tempo ins, na verdade, é 0,8 e o tempo expiratório é 2,95. Mas por que essa relação fica desse jeito? Porque é uma forma interpretativa de você analisar como é que está sendo essa relação entre a ex e a inspiração. Então, quando eu olho para cá, o 3,7 está mais próximo do 4, eu sei que o meu tempo expiratório ele está aproximadamente 4 vezes maior do que a inspiração. Conseguiu entender bem? Entendi. Então agora a gente vai fazer aqui um exemplo, tá? Cálculozinho. Vamos fazer um cálculo, tá bom? Então a gente vai passar aqui um caso, tá? Vamos passar aí um paciente com uma frequência. Fala uma frequência aí. 16, ou 18. 18. Escolhe um tempo inspiratório aí. 0,95. 0,95. Pronto. Aí quais vão ser as perguntas? Eu quero que tu me dê a janela de tempo, o tempo ins, tempo ex e a relação ins e ex. Tá? Beleza? Uhum. Então vamos calcular primeiro a janela de tempo. Como é que eu faço? É que eu já esqueci. Tá. É diminuir, né? Frequência respiratória do tempo inspiratório. Do tempo expiratório. De A janela novo, de tempo. como é que eu encontro a janela de tempo? A janela de tempo é a soma de tudo. É tempo ins mais tempo ex. Como é que eu encontro ela? Tá. Vou ter que somar, né? Frequência respiratória, o tempo ins. Somar frequência com tempo inspiratório? Não, Yasmin. Olha lá. Janela de tempo. Te concentra aqui, tá? Eu deixo tu comer, não tem problema nenhum. Mas tu continuar te concentrando aqui. Tá bom? Ó, janela de tempo é igual a 60, que representa 1 minuto, dividido pela frequência respiratória. Tá? Janela de tempo igual 60 dividido por quanto? Por 18. 18. Quanto é que dá? 3,3. Então, 3,3 segundos é tempo ins mais tempo ex. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Agora a gente precisa encontrar o tempo inspiratório. A gente já tem. Quanto é ele? 0,95. 0,95 segundos. Tá? Agora a gente precisa encontrar o tempo expiratório. Como eu encontro o tempo ex? Aí ele que subtrai, né? Do tempo inspiratório da janela de tempo, não seria isso? Isso, tá? Mas primeiro eu pego a janela de tempo, que é o valor maior, menos o tempo int. Inspiratório. Então, tempo ex igual. Quanto é a janela?
3,3 menos, quanto é o tempo ins? menos 0,95. Quanto é que dá? 2,35. Então, 2,35 segundos é o teu tempo ex. Então, ó, já tenho tudo que eu preciso, tá? Já tenho o tempo expiratório, já tenho o tempo inspiratório e já tenho a janela de tempo. Quando eu tenho os três, agora eu consigo expressar a relação. Relação ins e ex igual a 1 para alguma coisa, tá? 1 para alguma coisa. Para eu chegar nesse alguma coisa, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tempo expiratório dividido pelo tempo inspiratório. Quanto é que dá isso? Inspiratório. Tempo ex dividido pelo tempo ins. Eu vou botar aqui na fórmula. 2,4. Ó, tempo ex que é 2,35 dividido por 0,95. Quanto é que dá? Dá 2,4. 2,4 segundos. Tá? Então tá aí a minha relação. Quando eu olho para essa relação, ó, 1 para 2,4, o que significa? Que o meu tempo expiratório, 2,4 está mais próximo do 2 ou do 3? 3. Tem certeza? O 4 ele está mais próximo do número de cima ou do número de baixo? Do número de baixo. Número de baixo, É que eu sempre somo logo. tá? Número de baixo, tá bom? Então, quando eu olho essa relação que a gente acabou de criar aqui, o que eu entendo? Que o tempo expiratório ele está aproximadamente 2 vezes maior do que o ins. Beleza? Dúvidas? Não. Não? Agora fluiu. Agora eu vendo a fórmula, fluiu melhor. Beleza. Tá? Show de bola. Então essa aqui da nossa próxima aula vai ser tua atividade de fixação, tá? No final de hoje eu vou te passar um caso para a gente calcular, tá bom? Tá. Então, ó, saímos da relação, tá? E entramos agora nos volumes de minutos, né? Nos ventiladores mecânicos, um bom ventilador mecânico, ele vai te dar uma leitura tanto de volume minuto inspirado quanto volume minuto expirado. Qual que é a diferença? Qual que é o mais importante? Por que tem dois, né? Então, olha só, a máquina ela vai enviar para o paciente um certo volume de ar, nesse caso aqui 400, tá? Então, ela vai fazer um cálculo de volume minuto baseado no que está saindo dela. Então, lá no ramo inspiratório está saindo 400 ml. Se eu pegar 400 e multiplicar por 16, quanto é que dá aí? 400 vezes 16. 6,4. O volume multiplicado pela frequência respiratória não é o nosso volume minuto? Sim. É isso que o ventilador está mostrando para ti aqui, ó. Volume minuto. 6,4. Tá? E eu tenho também um leitor lá no ramo expiratório, que é o volume expirado. E ele também vai fazer um cálculo daquele volume expirado multiplicado pela frequência respiratória. Quando eu tenho volumes minutos muito próximos aqui um do outro, isso é normal, é o que é esperado, tá? Às vezes tem uma pequena oscilação, em um tá 6,4, aí o outro aparece 6,3, 6,2, uma pequena oscilação é esperada, acontece.
Mas imagina só, tu tem um volume minuto de 6,4, aí quando tu olhas o volume minuto expirado, tá 4,2, égua. Tem muita diferença aí. Quer dizer que a máquina está enviando 400, mas não está voltando esses 400. Pode ser um vazamento? Pode ser um vazamento. Pode ser uma fístula. Por exemplo, um paciente com um dreno torácico, por exemplo, que está borbulhando o dreno, a máquina está mandando 400, mas não está voltando esses 400, porque parte dele está saindo pelo dreno torácico do paciente. Entendeu? Uhum. Então, por que eles são importantes, esses dados? Justamente para a gente monitorizar isso. Ambos são importantes. Porém, tudo que é expirado, ele possui uma maior relevância. Porque aquele volume de ar expirado foi o volume que de alguma forma participou da troca. Eu sei que tem um espaço morto ali de 150 ml, eu sei disso. Mas querendo ou não, isso está dentro do cálculo aqui que tu vais fazer a tua mecânica, tu vai estimar teus valores de ajustes ventilatórios. Então, se tu manda 400, o que é esperado? Que saia 400. Ou que pelo menos tenha uma pequena, discreta mudança, oscilação entre os números. O que não é esperado é que haja uma grande diferença. Então aqui, por exemplo, no simulador tá 6,4 na INS e 6,4 na EIS. Isso é o esperado, é o que a gente sempre busca que aconteça. Tá bom? Uhum. Depois dos volumes minutos, tem os volumes correntes. O raciocínio é o mesmo, tá? Não vai mudar nada. A única diferença é que, em vez de eu ter uma leitura agora durante 1 minuto do volume, eu tenho uma leitura agora ciclo a ciclo. A cada ciclo ele vai me mostrar ali quanto é que foi de inspiração e quanto que foi lido na expiração. E assim como foi no volume minuto, espera-se aqui que sejam valores bem próximos e que não haja uma diferença grande. Por exemplo, se tiver 400 ml indo e está voltando 300, 100 ml estão perdidos em algum lugar aí. Aí a gente vai ter que avaliar, ver o que está acontecendo. Entendeu? Desde o tubo do paciente, pode ser alguma perfuração, pode ser alguma tampinha que está solta ali do filtro, entendeu? Está vazando ar, Sim. ok? Ok. Próxima variável, pausas. As pausas, tá? O botão de pausa talvez seja uma das principais revoluções da ventilação mecânica. Ele sempre existiu, mas pouco era utilizado antigamente, principalmente ali antes do Covid, tá? O Covid foi uma devastação, foi horrível para todos nós. Mas ele nos obrigou a nós evoluirmos na ventilação mecânica. Então a gente começou a perceber que as pausas, tanto a inspiratória quanto a expiratória, elas são essenciais para diversas coisas. Inclusive para a gente avaliar se o ventilador mecânico é bom ou não. Um bom ventilador mecânico te permite fazê-las em qualquer modo. E tem algumas marcas de ventiladores que a gente não consegue fazer algumas manobras a depender do modo que está lá, tá? Mas um bom ventilador ele vai te permitir fazer pausa ins, pausa ex em todos os modos convencionais. VCV, PCV, PSV. Então a pausa ela vai te ajudar a ter uma monitorização contínua, você vai poder verificar platô, mecânica ativa e passiva. Pausa expiratória, dá para quantificar o autopip. Também tem manobras de mecânica ativa e passiva que a gente utiliza pausa eixo. A gente consegue até mesmo avaliar algumas assincronias. Então as pausas elas são essenciais, tá? Para hoje em dia são essenciais. Tudo bem? Tudo bem.
E aqui a gente tem um caso clínico, tá? Um caso clínico de um paciente neurocrítico, tá bom? Que a gente vai fazer essa atividade na nossa próxima parte da aula, tá? A gente vai fazer uma pequena pausa agora. Daqui a 10 minutinhos nós retomamos, tá bom? E eu já vou deixar esse slide aqui mesmo, do jeito que está parado, para você ir anotar, tá? Suas observações, o que é importante daqui, porque tu vais agora espelhar o teu computador e eu vou te ensinar a mexer no simulador, tá bom? Para a gente poder criar esse caso clínico aqui, tá? Uhum. Tudo bem? Aí a gente vai fazer uma pausazinha agora. Daqui uns 10 minutinhos a gente retorna, ok? Fecha o simulador, fecha a tua apresentação, É aqui no mesmo negócio, né? parar a apresentação, isso, tá? Pronto. E eu vou mostrar aqui do meu, tá? E a gente vai fazer por aqui, tá bom? Pronto. Tá conseguindo ver bem aí? Ainda não tô te vendo, mas ainda não compartilhou a tua tela. Ah, é verdade. Ainda não apareceu. Não, eu que esqueci de compartilhar. Pronto. Tá vendo aí direitinho? Agora sim. Então vamos lá. A primeira coisa é ligar aqui a sensibilidade do ventilador, né? Caso ele queira respirar, tá? Quanto é o volume? Estava 450. 450. Quanto de frequência eu coloco? Que estava antes era 14. 14. Quanto de fluxo? Estava 30 lá. 30. Quanto de FO2? 35. Quanto de PIP? 6. 6. Qual o formato de onda? Quadrado. Beleza. Vamos escolher aqui os parâmetros. Pressão de pico. Pressão de platô. Vamos botar aqui a frequência. Vamos botar o tempo inspiratório. Tá a saturação também. Pronto. Tá? Tá. Beleza. Tá aí meu paciente. Tá aí o nosso paciente, né? Sim. Então eu vou te perguntar parâmetro a parâmetro, tá bom? Para Uhum. você ir me justificando a escolha de cada um. Por que 450? Porque eu calculei o peso predito do paciente e eu escolhi ventilar ele a 6 ml. Beleza, É 450. show de bola. Por que a frequência de 14? Acho uma frequência que não é alta, é uma frequência que poderia ser adequada para ele. Nem muito baixa, nem muito alta. Acho que está no limite. No limite, não, no meio termo. Meio termo, né? E É, qual que é a referência da frequência? eu poderia, se tiver muito baixa, abaixo de 12, Yasmin, qual que é a referência da frequência respiratória? tá, né? 12, de 12 para. Porque 12 seria o tipo fisiológico, não seria Não isso? existe esse termo fisiológico, tá? É, não é fisiológico, mas, enfim. Ó, o limite da referência da frequência respiratória é de 12 a 20. Aí tu vai falar, mas tu não me falou, tá? Então tu tem que falar a referência de tanto a tanto. Tá. Saturação alvo, qual que é a referência? De 92 a 100. Não, Yasmin. De 92 a 95. Não, Poderia Yasmin. 92 a 96. Tá. Tá? E essas zonas de referência, de normalidade, isso tem que estar na tua cabeça. Tá bom? É uma pergunta simples e na hora de tu responder, tu sente dificuldade para falar.
Qual que é a zona de referência para o fluxo? Aí do fluxo eu realmente não lembro. O fluxo, ele vai interferir em qual variável da ventilação? Na, na, ci- na ciclagem dele? Ciclagem? Não, não é na ciclagem, eu estou confundindo com questão de futebol. O que que é o É o fluxo? limite, como se fosse o. Não é limite, é o limite? O que que significa fluxo em ventilação? O fluxo que eu estou programando para o paciente para ele dar aquela continuidade, seria isso? Essa é a resposta? Não, Quer não dizer é o que limite. fluxo é o limite para o paciente dar aquela continuidade. Não entendi tua resposta. Não, não. O fluxo seria o limite da INS, da fase INS. Não tá errada a tua resposta, tá? Não tá Uhum. errada, mas ela não tá completa. Primeira pergunta é: o que significa fluxo em ventilação mecânica? Qual foi o exemplo que eu te dei quando eu te expliquei sobre fluxo? O exemplo eu não lembro, mas eu lembro bem que tu falaste sobre o limite, que ele fica em volume controlado, era o limite. O fluxo, ele tinha como é? É um fluxo inspiratório programado ali, o limite. A gente sabe que esse fluxo ele é inspiratório e é programado, porque está Sim. escrito aqui, ó, fluxo inspiratório. A gente sabe disso. Mas a pergunta é: o que significa fluxo em ventilação mecânica? O que significa volume em ventilação mecânica? É o volume que eu estou colocando no meu paciente, não? A gente sabe que é o volume que tu está colocando. Inclusive é de 450, que está escrito bem aqui. Mas o que, que Sim. significa volume? É o que está chegando para o meu paciente, não seria isso? Mas o que está chegando o quê? O volume que eu programei para A ele, que gente eu programo sabe, para a gente paciente. sabe que é o volume. A gente sabe que é alguma coisa que está chegando, mas o que está chegando para o paciente? Não estou entendendo, não está. Tu não está entendendo? 450 não poderia ser um número de respirações? Pode, mas Pode não ser? Não, não, não 450 pode. pode ser o número de respirações? Não, Por que não? porque seria uma incursão muito alta, eu acho. Não, não se enquadra para E o que é ser incursão? números. O que é incursão? É o tanto que o paciente vai ficar fazendo aquela respiração. Não é isso? E vai entrando, entrando. 450 seria muito alto. Vamos lá, então, ó. O que eu tô fazendo agora contigo? Eu tô te pressionando, tá? Tô te pressionando. E tu tem muita dificuldade em responder sob pressão. Muita, muita dificuldade. É uma coisa que tu tem que treinar, tá? O que é o volume? É a quantidade de ar que entra. É uma resposta simples, né? Sim. Tu não conseguiu responder. Ah, é o volume que eu tô... Mas é o volume de quê? Se tu falasse de ar, acabaria a discussão. Volume é a quantidade de ar que entra, que é de 450 ml. O que é frequência respiratória? Responde para mim, o que é frequência respiratória? É uma quantidade como é? Tá vendo como tem Incursões, no dificuldade? caso, que o paciente faz.
Tu entendeu como tu tem dificuldade para responder? Uhum. Então tu sempre pausa, como não sei o quê. Então eu tô tentando te colocar para tu te imaginar na hora do teu plantão. E o médico vai te chamar para discutir a respiração e ele pergunta simples. Yasmin, por que essa frequência tá assim? Aí tu vai, por que não sei o quê? Não, peraí, como é? Então tu tem que treinar e te afeiçoar a cada parâmetro ventilatório, tá? Primeira pergunta que eu fiz para ti foi sobre o volume corrente. Eu perguntei, por que 450? Tu respondeu certo. Porque eu calculei o peso predito e iniciei a ventilação a 6 ml quilo. Ponto final e acabou. Perfeita. Aí eu passei para a próxima. E a frequência respiratória? Por que 14? Aí tu te engasgou. Ah, porque tá no limite. Não. Porque tá baixa. Não. Ah, mas quanto é a referência? É 12. Aí 12, aí tu não, como é? Então tu tem que treinar. Entendeu? Tem que treinar essas respostas. Tu tem que treinar a justificar os parâmetros ventilatórios. Entendeu? Por que de 14 e não 15? Por que de 14 e não 13? Por que 450 e não 440? São perguntas bobas? Podem ser. Mas se tu nem conseguir responder essas, quanto mais discutir sobre uma condução de terapia ventilatória para um paciente. Então a gente tem que treinar cada variável dessa. É por isso que eu passei contigo uma a uma, falando pausadamente de uma a uma. O teu serviço técnico tá ótimo. Tecnicamente, tu ajusta muito bem o ventilador mecânico. Só que tu tem que treinar, justificar o que tu tá fazendo. Se tu faz e não entende, é um serviço pré-programado, como se tu tivesse programado a botar aqueles valores lá. Tu não sabe por quê, mas sabe que tem que ser. Entendeu? Então essa atividade é justamente para a gente treinar o porquê, a justificativa disso. Então a gente está aqui no volume ainda. E eu vou fazer para ti repetir a pergunta. Yasmin, por que 450 ml para esse paciente? Responde para mim. Porque eu calculei o peso predito do paciente e opcionei ventilar ele a 6 ml. Pronto. Beleza. E o que é volume corrente? É a quantidade de ar que entra. Perfeito. É isso, tá? Frequência respiratória de 14. Por que tu escolheu 14 de frequência? Porque eu deixei no meio termo, já que a frequência respiratória é entre 12 a 20. Beleza. E o que é frequência respiratória? É a incursão que o paciente faz. É inspirada e expirada. Tá, mas ó, vou tentar te posicionar, tá? Quando tu coloca 14 bem aqui, o que a máquina entende? Que ele vai fazer aquelas 14 incursões certinho. Eu Mas vou é, programar ele para realizar. mas é 14 em uma hora? 14 em um dia? 14 em 2 dias? Não, É 14 em quanto? é 14 ah, como é? Nos 60 segundos, teria que calcular, eu acho. Esses 14 aqui a máquina tem que fazer em quanto tempo? Em segundos, para mim. Mas teria que calcular, não sei te dizer os segundos corretos. Mas não Yasmin, é é muito. durante 1 minuto, tá? Tá. Tá? Então, quando você coloca 14 aqui, durante 1 minuto, a máquina tem que enviar 14 ciclos. Tá bom? Se eu aumento isso aqui para 18, nos mesmos 1 minuto, ela tem que agora enviar 18 respirações. Então a máquina trabalha baseado em 1 minuto.
Quando eu tenho o meu volume minuto, não é a expressão Sim. do volume de gás ali vezes a frequência respiratória durante 1 minuto? Então a máquina trabalha com esse quantitativo de 1 minuto. Então quando você coloca 14 aqui, ó, significa que ela vai mandar 14 respirações para o paciente durante 1 minuto. Poderia ser 14 durante 1 hora, não é? Se fosse aleatório, não. Ela trabalha com o valor de 1 minuto. Tudo bem? Tudo. Chegamos no fluxo novamente. Tá? O que significa fluxo em ventilação mecânica? Fluxo em ventilação mecânica significa velocidade. Lembra que eu falei para ti isso? Uhum. Lembra ou não? Agora eu lembrei quando tu falaste, mas eu Boa. lembrava só da parte do limite mesmo. A gente sabe que é limitado porque tem um valor aqui. Isso é óbvio. Isso é óbvio que é limitado. A gente sabe que é. Tem um valor aqui, ó. Não vai passar dele. Assim como o volume não vai passar disso aqui. Assim como a FI não vai passar disso aqui. Tudo isso aqui é limitado. Tá? Mas fluxo em ventilação é velocidade. Repete para mim. Fluxo em ventilação é velocidade. Então, se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo inspiratório? Ele diminui. Se eu reduzo a velocidade, o que acontece com o tempo inspiratório? Ele aumenta. Quanto é que está o tempo inspiratório agora? Deixa eu só olhar aqui. 0,9. Então, o fluxo, ele serve para quê no modo VCV? Para me ajudar a ajustar também o tempo expiratório, Boa, já que eles são. excelente. Fluxo e tempo inspiratório, eles têm uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Excelente. Eu quero ajustar um tempo de 1.1. O que eu tenho que fazer? Diminuir o fluxo. Para quanto? Não Eu sei, né? posso diminuir para. É. A gente vai diminuindo devagar e tu vai olhar lá o tempo. Eu Uhum. quero 1.1. Diminuir um pouquinho aqui. Ainda não foi diminuir. É. Vou ter que esperar um pouquinho. Simulador atualizar. Ainda não foi. Então, mais um pouco, né? Um 1,1. Foi? Foi. Beleza. Tá? Então, saímos do fluxo. Vamos para FO2. Por que 35 de FO2? Eu coloquei, já que eu estava admitindo o paciente, e aí, teoricamente, ele não estava desaturando. E aí, eu deixei esse 35 para justamente acoplar ele para ver se ele ia manter. Caso ele mantivesse aquela saturação de 92 a 96, aí eu ainda posso reduzir mais. E aí, tá E bom? aí tá 99, aí pode reduzir. Para Pode quanto? reduzir para 30. Beleza. Então, aqui tá certo, tá? Passamos da FO2 e entramos na PIP. Por que 6 de PIP? Por quê? Coloquei uma PIP mais baixa, porque é um paciente que não está com problema respiratório. Então, eu posso acoplar ele numa PIP mais baixa, já que ele é um paciente neurocrítico. Mas tu viu que ele não tinha problema respiratório baseado em quê? Baseada no caso, que eu vi que ele não teve fratura na costela, e aí, pelo que eu recebi, sendo mais voltada para a parte neurocrítica, pressuponho que ele não tinha nenhuma fase respiratória. Aí eu posso depois ver, depois que eu acoplo ele, posso
verificar os exames e realmente confirmar se ele não teve nada respiratório. Aí não tá com teu celular em mãos, não dá? Então, Abre aí o WhatsApp e aquela primeira imagem. abri. Aí, pelo caso clínico, dá para definir se ele tem problema respiratório ou não? Aqui só diz que. Ah, tá. Diz sim, aqui diz mantém a aeração pulmonar sem comprometimento. Mas Então ele não. baseado em quê? Ele diz aqui só que ele fez uma TC de tórax, que não foi feita. Beleza, beleza. Então tá aí. Uma Uhum. informação que tu não passou. É, A PIP eu gravei só baixa, o. a PIP baixa não é a justificativa porque ele é neurocrítico, tá? Tu vais começar com uma PIP baixa porque a TC dele mostra que ele não tem nenhum problema pulmonar. Para mim era mais. Por isso que eu primeiro falei que ele não tem problema pulmonar, porque para mim a Não, mas PIP é você sempre isso. tá certo a tua justificativa. Realmente a gente coloca a PIP baseada em algum comprometimento pulmonar, tá certo. Aí eu te perguntei, mas baseado em quê? Aí tu deveria falar, na TC de tórax. Aí tu não falou. Entendeu? Uhum. Por algum local tu tem que te basear para justificar aquilo ali. Ah, ele não tem problema respiratório. Mas por que ele não tem? Onde tu avaliou? Como tu viu? Tem que afirmar. Foi um raio-x. Foi a TC que eu verifiquei. Foi na minha ausculta. Foi na minha avaliação da mecânica ventilatória. Alguma coisa. Entendeu? Tá. Alguma coisa tem que justificar, tá? Ah, e essa PIP poderia ser mais baixa ou mais alta? Poderia ser 5 mesmo, mas eu preferi deixar em 6. Por quê? Preferi deixar em 6 para não deixar tão. A regra do pouquinho Foi mais, né? opção minha mesmo. Hã? A regra do pouquinho mais. O pior é que nem foi. É porque realmente, quando eu olhei o caso, É. aí eu preferi mesmo. Foi opção mesmo de deixar em 6, já que nem pensando nisso. Tu tens. Peraí, deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Tá ouvindo? Uhum, então, Peraí. Tá teimoso ele hoje. Alô, alô, alô. Fala comigo? tô ouvindo. Tá. Então vamos lá. Se meu paciente não tem nenhum problema pulmonar, tá? Quais são os valores de PIP que ele pode iniciar? De 5 a 7. Beleza. Tu tem uma zona aí, né? Uhum. Por que a tua escolha foi começar com uma PIP mais alta do que a mais baixa? Porque quando eu admito o paciente, apesar de eu saber que ele não está com um problema pulmonar, eu preferi ver como ele ia se acoplar na ventilação. E aí eu preferi logo deixar a PIP dessa maneira. Não deixar muito, não deixar no limite, no caso, né? No limite abaixo. Tá bom. Por isso mesmo. Então vamos lá. Onda de fluxo quadrada. Por que a escolha pela quadrada? Porque primeiro que a gente está ventilando a volume, e aí geralmente é o fluxo quadrado já. E eu acho também que é mais fácil de monitorizar. E tu estás monitorizando agora? Ele dá para ver no gráfico, certinho. Mas tu estás monitorizando agora? Não. Ué, eu não tô conseguindo te Oh, entender. desculpa. Tô sim, porque eu escolhi a onda de fluxo quadrado para me monitorizar o ventilador. Mas tu vai monitorizar o quê? Me diz o que tu tá monitorizando aí, me fala. Monitorizar, acho que não é a palavra correta. É só para Hum, deixar em fluxo a onda quadrada, porque eu acho mais fácil de visualizar na visualizar. ventilação.
Mas, então, peraí, O gráfico. deixa eu mudar aqui. Pronto, mudei a onda. Ficou difícil de visualizar essa onda aí? Não muito, não. Ficou tranquilo. E aí, então? Tu É justificou só que tu mesmo usou porque. quadrada porque é mais fácil de visualizar. E eu mudei. Isso, pra mim. Pois é, eu Pra mim é mais fácil de mudei visualizar. agora. Tá difícil essa visualização aí? Não tá difícil, mas eu prefiro a onda quadrada porque ela é mais linear. Eu consigo ver mais corretamente. Essa daí ainda deu uma caidinha. Mas isso A é errado? quadrada. Mas isso é errado? Oi? Essa caída é errada? Não, isso não é errado. Então qual que é o problema dessa caída? Se o fluxo é descendente. Ele não tem que ser desse formato aí? Oi? Se o fluxo é descendente, ele não tem que ter esse desenho aqui? Pode ter. Não é pode ter. Ou é ou não é. O fluxo descendente, ele tem esse desenho aqui? Sim Calma ou aí que não? falhou um pouquinho. O Falhou um fluxo, o pouquinho. fluxo descendente, ele tem esse desenho aqui? Tem. Tá errado então? Não. Essa caidinha aqui é normal? É. Então qual que é o problema de botar esse fluxo aqui? Não sei, mas eu prefiro olhar em onda quadrada. Não, eu entendi que tu prefere. Eu tô tentando entender só por que tu prefere. A tua justificativa é porque ela fica melhor para visualizar. Aí eu vou dar congelar aqui a tela. É, Compara esse ciclo com esse aqui. Qual dos dois que tá difícil de sim. visualizar? Não é difícil, mas eu acho. Não sei como te explicar, mas para mim é mais fácil ver em onda quadrada. Tá. Então eu vou te treinar para justificar o porquê da onda quadrada, tá? Hum. Quando a gente falou da onda quadrada, a justificativa da preferência por ela começou certo, que foi justificando a monitorização do paciente. Perfeita resposta. Aí eu perguntei, qual monitorização? Aí tu não soube mais explicar. Monitorizar a mecânica ventilatória. Do jeito que tá aqui, tu tá conseguindo monitorizar a mecânica ventilatória? Consigo. Então me dá um valor de mecânica aí. No caso, tu diz a mecânica a gente já fazia dos carros, tipo drive pressure, Eu essas não coisas. sei, Yasmin. Eu tô te fazendo uma pergunta e tu afirma que sim. Aí eu te pergunto, então, mas qual? Porque olha só, o que eu te perguntei? Ah, se tu estás conseguindo monitorizar a mecânica. A pergunta foi essa. Yasmin, tu tá conseguindo monitorizar a mecânica? Aí tu falou sim. Então alguma coisa tu tá vendo aqui que tu tá vendo a mecânica, não é verdade? Tu não ia Sim, responder sem pensar. Então, aí a pergunta é, o quê? Qual mecânica? O que tu tá vendo? Qual valor? Aonde? Eu quero só que tu me fale onde é. Porque tu tá afirmando que tu tá avaliando a mecânica. Me diz aonde. Eu só quero entender. é. Se eu fizer uma pausa inspiratória, por exemplo, Boa! Agora sim. Tu estás fazendo pausa? não, ali não tá pausa, Tem mas eu valor de posso platô? deixa eu ver aqui. Não, Tem valor de driving pressure? não, aí eu tenho que De realizar a pausa para poder complacência? calcular. Não, De resistência? não, Então tu não está monitorizando a mecânica. Não basta só o fluxo ser quadrado. Para você monitorizar a mecânica ventilatória, tem que ter fluxo quadrado, porém também pausa. Eu sei que parece óbvio na tua mente. Só que se tu não explicar, a pessoa que vai estar te questionando, discutindo o caso contigo, não vai saber o que está passando na tua cabeça. Então, por que a onda de fluxo quadrada? Para monitorizar a mecânica ventilatória. Aí eu fiz a pergunta, você está monitorizando agora? Você disse que sim. Não, não está não. Porque ainda faltava o quê? Implementar uma
Uma? A pausa. Qual pausa? A pausa inspiratória. De quanto? De meio segundo. Isso. Muito bom. Pode ser menos do que meio segundo? Essa informação eu não te Não. dei, tá? Essa informação eu não te dei, mas pode, tá? Pode? No máximo pode. Pode ser menos de meio segundo, mas no máximo não ultrapassar meio segundo. Mas pode sim ser menor se o teu ventilador conseguir fazer uma pausa quantificável em tão pouco tempo. Se ele conseguir, beleza. Se não, até 0,5 segundos. Tá bom? Uhum. E agora, do jeito que tá, tu estás monitorizando a mecânica ventilatória? Calma, deixa aparecer ali o platô. Se não aparecer, não tá. Boa. E aí? Então, não. Até agora ainda não apareceu o platô aqui pra mim. Certeza que não apareceu? Aqui ainda não. Acho que deu um delayzinho. Agora apareceu. Apareceu? Agora sim. E aí? Agora sim. Tá monitorizando e a mecânica tá boa ou ruim? Sim. Bora ver aqui. 13. Tá boa, tá com uma drive de 7. Beleza. Agora tu me deu o quê? Respostas coerentes com as perguntas, tá? Agora a gente já fez todas as observações possíveis nesse caso clínico. Eu só vou refazer contigo, tá? Tá bom. Começando desde lá do início. Por que 450 ml? Porque eu calculei o peso predito do meu paciente e escolhi ventilar ele a 6 ml. Beleza. E o que é volume corrente? É o volume de ar que tá entrando. Beleza. Frequência respiratória de 14. Por que 14? Porque eu escolhi o limite entre 12 e 20, eu escolhi colocar em meio termo, 14. Beleza. E o que é frequência respiratória? É as incursões do paciente em um segundo ou em Em, um minuto. em 1 minuto, tá? Fluxo inspiratório de 25. Por que 25? Porque eu fui ajustar o tempo inspiratório. Então, por isso que eu coloquei um fluxo mais baixo para aumentar meu tempo inspiratório. Qual que é a relação que o fluxo tem com o tempo? Eles são inversamente proporcionais. Beleza. E o que significa fluxo em ventilação mecânica? É o meu limite na fase Não. O inspiratória. que significa fluxo em ventilação mecânica? Para mim é isso. Velocidade, Ah, velocidade, desculpa, tá? tá? É a velocidade do ar, tá bom? Tá. FO2 em 30%. Por que 30? Porque o paciente tá com uma boa saturação. Que eu posso agora já até diminuir, que ainda tá com 99. Para quanto? Posso diminuir para 28. Vou diminuindo devagar para ir vendo. Tá. E a PIP, por que de 6? Coloquei uma PIP mais baixa porque o paciente não está apresentando nenhum problema pulmonar, Baseado em quê? baseada na TC de crânio não, na TC de tórax que ele fez. Isso, muito bom. Por que a onda de fluxo quadrada? Escolhi a onda de fluxo quadrada para monitorizar a mecânica do paciente. E tu tá monitorizando a mecânica? Sim, Por onde? pelo platô. Beleza. E a mecânica tá boa? Tá, uma drive pressure de 7. E se eu mudar a onda de fluxo para descendente, eu vou deixar de monitorizar a mecânica? Não,
Ué, mas tu não acabou de justificar que a onda de fluxo quadrada é porque tu queres monitorizar a mecânica? Aí isso eu te pergunto, se eu mudar, não vai mudar Sim, nada, então... é porque a onda de fluxo quadrada, ela é mais linear para poder monitorizar o paciente. Quase, 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 tá? Mas, ó, tem uma onda de fluxo descendente aí, ó, e eu tô fazendo pausas também, ó. Mudou o platô? Calma, que ainda não apareceu aqui, que tá meio lento o gráfico. Não, não mudou. Quanto dá driving pressure agora? Tá 13,7. Continua 7 Continua a atrás. mesma? É. Então, se ela continua a mesma, eu mudando a onda de fluxo, por que, que a onda de fluxo quadrada é melhor? Se deu a mesma driving pressure. Eu vou continuar te dizendo que para mim é mais fácil Não, assim, olha visualizar. só, olha só. Vamos lá. Se tu diz que algo é mais fácil, é porque o outro é mais difícil, não é verdade? Sim, Acabei de mudar para o outro. sim. Tu acabou de ver o mesmo platô e a mesma driving pressure. A mesma. Por que que tá mais difícil Uhum. ver isso? Tá difícil ver isso? A pergunta é essa, tá difícil? Não, Pois é, então por que que o outro é fácil se esse não é mais difícil? Pro mas é outro ser porque se, fácil, esse é mais difícil. tá, mas para mim, quando eu vejo ele linear, é muito mais. Eu consigo raciocinar mais rápido do que esse. Mas tá, eu já entendi que tu tem uma paixão pelo quadrado, tá? Não, é só visualizar mesmo. Mas a visualização tá. É isso que eu não tô. É esse detalhe que a gente não tá conseguindo entender. Eu não tô conseguindo. É, quando tu fala que o outro é mais fácil, aí eu pergunto pra ti, e esse é mais difícil? Você sabe o que tu fala? Não. Não. E pois é. Então, se esse não é mais difícil, por que, que o outro é mais fácil? É isso que eu tô tentando te perguntar. Aí tu continua falando, porque eu acho que pra mim é mais fácil. Tá, e esse aqui é difícil? Aí tu fala, não. Ué, É, porque pelo menos eu demoro um pouquinho mais para visualizar. Eu olho, presto atenção se realmente está o que, tendo uma queda. o que tá difícil de visualizar? Isso aqui, essa pausa? Não, para mim agora não está difícil nada, mas eu Pois é. sempre, quando eu bato o olho, se eu olho uma queda, eu primeiro vou olhar se isso é o gráfico mesmo, se o paciente está Mas acoplado qual queda ou tu tá não. falando? Aí, a quedazinha do gráfico, Qual? como tu mudou para Ó, vamos onda, lá, vamos lá. Ó, vamos lá. A gente já sabe usar alguns nomes técnicos, tá? tá, Quando tu tá falando em quedazinha do gráfico, em qual dos três gráficos? Primeira pergunta é essa. Qual dos três tu tá falando isso? no gráfico de fluxo. Então, na hora que tu for afirmar, porque eu vejo uma queda no gráfico de fluxo, aí eu consigo saber onde é. Tá. Quando falar, porque eu tô vendo uma quedazinha no gráfico. Poxa, tem três gráficos. Qual quedazinha? Eu fico perdido para encontrar. Quando tu fala assim, não, Walter, eu vejo uma queda no gráfico de fluxo lá na fase inspiratória. Eu já vou ver aqui. Então a gente vai começar a direcionar alguns termos técnicos, Tá. tá? Então vamos lá. O que que eu tô te mostrando aqui? Quando eu faço um fluxo ficar descendente e realizo uma pausa, e eu vou lá no gráfico de pressão, dá um platô de 13,7, tá? Se eu mudo para o fluxo quadrado, eu visualizo a pausa bem aqui e vou também no gráfico de pressão, continua me dando 13,7. Então, se aqui é 13,7 no gráfico quadrado e aqui é 13,7 no gráfico descendente, pergunta é, por que, que o quadrado é melhor? Olha, vou te explicar agora que tá os dois aí parados. Hum. Na primeira parte ali do ciclo do fluxo, Qual a primeira parte?
O primeiro ciclo aqui do gráfico de fluxo, Sim, aqui. eu tenho parte inspiratória, e aí ele vem fazendo uma. Ele vem decrescendo, né? Fazendo uma Sim. queda. Aí ele dá uma pausa Pausa. e continua. Tá. Quando eu vou pro ladinho, né? Que é o ciclo já quadrado. Ladinho não, tá? Quando eu Tá. Quando passo, eu vou próximo quando eu pro isso, próximo ciclo, ciclo, isso. Eu vou pro ladinho, não. eu consigo visualizar melhor, porque quando ele está na fase inspiratória, ele vai, atinge o limite, Ah, mantém, e antes da fase expiratória, ele decresce. Então, beleza. eu acho mais fácil de visualizar dessa maneira. Tá. Mas qual que é a diferença, tirando o teu gosto pessoal? Qual foi a diferença daqui pra cá em relação ao platô? Nenhuma. Exatamente, tá? Então, o propósito dessa atividade nessa parte aqui é justamente te mostrar isso. Na hora que você vai Uhum. calcular platô, não tem nenhuma diferença. Então, você pode monitorizar a pressão de platô em qualquer onda, tanto quadrado, quanto descendente, quanto ascendente, quanto qualquer uma ascendente, tá? O platô vai ser o mesmo, porque na hora do platô tudo é igual. O que é o platô? Não é uma pausa inspiratória? Sim. Então, na hora que prende o ar lá dentro, não tem fluxo, olha, o fluxo é zero, tá vendo zero aqui escrito? Consegue ver em azul? Fluxo zero? Espera que sumiu. Consegue ver? Dando a parte do ventilador. Ó, deixa eu te falar. Eu não tô passando o cursor aqui no gráfico, uma bolinha. Tô, Tá. né? Aonde eu paro Uhum. com essa bolinha, ela mostra para mim quanto que tá o fluxo ali, ó, em azul. Por exemplo, aqui, ó, Tá. a bolinha tá dando quanto de fluxo? Ainda não apareceu aqui. Tá como se tivesse parado, só parado. Tá parado o gráfico. Não aparece eu mexendo a É, bolinha para um lado e pro outro? não apareceu ainda. Tá dando um delayzinho Tá, no ventilador. tá bom. Então vamos lá. Ah, qual que é a vantagem da gente ter um fluxo quadrado? A vantagem é que o fluxo quadrado ele tem um fluxo que é constante. Então, quando você for avaliar o gráfico de fluxo para determinar a resistência de vias aéreas, é necessário que esse fluxo seja constante, tá? Essa é a justificativa para o uso do fluxo quadrado. Porque se a gente fala de platô, driving pressure e complacência, que todas elas vão precisar do platô, tu podes calcular o platô em qualquer onda, quadrada, ascendente, descendente, qualquer uma. Que o platô sempre vai ser igual, porque o fluxo é sempre zero. Na hora que tu prende o ar lá dentro, não está entrando nem saindo ar, está preso, está parado, fluxo zero, velocidade nenhuma. Então na hora que tu zera o fluxo, não interessa onde estava. Zerou, zerou. Tudo é igual. Por isso que o platô em qualquer formato de onda ele vai ser igual, tá? Certo. É essa a justificativa. Então é isso que tu tem que treinar. É Tá essa a bem. justificativa, porque na hora que tu fores argumentar o porquê do fluxo quadrado, tu não pode dizer porque para mim é mais fácil. Tem que dizer as vantagens dele. Não, eu vou usar o fluxo quadrado para monitorizar a mecânica ventilatória. Aí o médico vai falar para ti: "Ah, mas você pode monitorizar a mecânica com fluxo descendente". Aí você vai falar: "Sim, eu posso monitorizar o platô, mas resistência só se tiver fluxo constante". Então essas situações clínicas, tu tem que treinar, justificar. Por que quadrado? Eu mesmo já falei para ti que ele é o melhor. Eu já falei. Mas tu não pode te resumir a isso na hora de tu justificar, porque eu gosto, porque para mim é mais fácil. Não, porque o Walter falou que é melhor. Não, não é. O fluxo quadrado, ele é um fluxo que é constante. E eu só consigo calcular resistência de vias aéreas se tiver fluxo constante.
A gente nem vai ainda treinar cálculos ainda de mecânica, tá? É só mais lá na frente. Mas tu tem que escolher alguma coisa agora, né? Porque o paciente está aqui na tua frente. E tu escolheu o Sim. quadrado. E a pergunta foi: por que o quadrado, Yasmin? Ah, porque para mim é mais fácil. Porque eu acho que é mais fácil. Aí, ué, peraí. E esse aqui é difícil? Aí tu falou não. Eu falei, poxa. Então eu mesmo vou te pegando nas tuas próprias respostas. Tu me entende? Sim. Então, ó, do jeito que tá aqui, tá boa a ventilação? Tá. Por quê? Porque o paciente está bem acoplado na ventilação, eu consigo monitorizar a mecânica ventilatória do paciente. Beleza. E a oxigenação dele tá boa? Tá, Então 99% para ele tá bom. tá. Será que tu E aí eu posso pô, até baixar mais a FO2. então pronto, então não tava boa, tá? Deixar em 25 agora, É, tem que ir baixando devagarzinho. tá? E aí, terminamos a ventilação. Ficou bom? Ele tá em neuroproteção? Tá, Já viu a gasometria? ainda não. Então como é que a gente tem como afirmar que ele tá em neuroproteção? Qual que é a zona de neuroproteção? Vai ter que estar com o. Como é? PCO2 de 35 a 40. Boa. Vou pedir uma gaso. E aí? É, tá bom, tá no limite, mas tá bom. Se eu te pedir, Yasmin, eu quero 35 de PCO2, o que, que tem que fazer, hein? Aí eu vou ter que. 35, vou ter que diminuir a frequência respiratória. Então vamos lá diminuir. Para quanto? Dá para diminuir 12. Pedir a gás. Tá. E aí? Calma que ainda não apareceu. Não apareceu ainda? Ainda não apareceu aqui, tô esperando. Eita. No coisa. Olha, por exemplo, a tua imagem, eu vejo tudinho direitinho. Só tá dando delay no ventilador aí. Tá. Ainda não apareceu. Não apareceu ainda? Nada, juro. O que que tá aparecendo na tua tela do ventilador? Só parece que tá carregando, aguardando a gasometria. Mentira, sério? Aham, sério, sério, sim. Eita. Ah, e agora apareceu. E aí? Tá 40 ainda. O que que eu faço então? Vai ter que diminuir o volume, porque Esquece já. o volume, já te falei. Esquece o volume. Vou repetir a gasometria. O volume já tá certo. Tá. É porque já tá na frequência respiratória de 12, né? Então. E eu ainda posso diminuir mais essa FO2 aí. Tá aí a gás. Eita, aumentou. Agora foi. Vai ter Por... que aumentar a frequência respiratória para lavar. Sabe por que aumentou? Ah, Porque, vamos lá, raciocinar juntos, tá? Qual que era o valor da anterior? era 40. Tá aqui, ó, 40.
Era 40 e eu quero 35. Isso. Então, para eu sair de 40 para 35, o que eu tenho que fazer? Reter ou lavar? Falhou teu áudio. Vamos lá, por parte. Tava 40 e eu quero 35. Tá. Para eu sair de 40 para 35, o que eu tenho que fazer? Vou ter que lavar, né? Lavar. Então, se você tem que lavar mais, o que tu tem que fazer com a frequência respiratória? Ai, tá falhando teu áudio. Tá falhando? Aham. Pronto. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Agora voltou tudo, teu áudio, Aham. tudinho. Tá. Acho que é alguma coisa do computador. Pronto, deixa eu te olhar aqui. Então, vamos lá. Eu tinha um PCO2 de 40, né? Uhum. E eu queria 35. Aí você disse que a gente tem que lavar, não é verdade? Sim ou não? Sim. E então, se eu tenho que lavar, o que eu tenho que fazer com a minha Eu fiz ao frequência contrário, né? respiratória? Exatamente. Eu teria que aumentar. Exatamente. Tá? Então, assim, essa aí são dúvidas que você não pode ter na hora de tomada de decisão. Essa confusão. Entendeu? Então, Tá. tem que ter um raciocínio coerente. Eu queria primeiro te ensinar isso de forma. Eu queria que você compreendesse antes de te dar o macete, tá? Tá bom. Abre aí o gráfico, abre aí o nosso Physiotools. Tá. Já abriu? Vai lá na frequência respiratória ideal. Frequência respiratória ideal. Tá. Daí abre aí ela. Fala, o que ele te pergunta? Pede frequência respiratória atual. Então põe lá 14. Tá. O que mais? PCO2 atual. PCO2 atual era 40. Uhum. E PCO2 alvo. Que era Era 35. 35. Não, E aí? Quanto é que deu o resultado? 16. Então, na verdade, era para você sair de 14 para 16. E tu saiu de 14 para 12. Tá? E esse raciocínio é daquele raciocínio do volume minuto. Entendeu? Assim. Então, tem que treinar bacana. Refazer, treinar, 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 treinar. Treinar as justificativas, tá? Treinar Sim. as argumentações, tá bom? Os teus ajustes ventilatórios estão coerentes, mas tu tem que treinar a tua forma de justificar. Então, a tarefa de hoje minha era te pressionar. Era te pressionar, te pressionar, te pressionar, te pressionar. E a cada pressão, tu recuava na tua resposta e te contradizia. Tu Sim. ajustou os botões certos. Os botões estavam todos certinhos. Entendeu? Só que na hora de tu contra-argumentar, tu não conseguia. E isso aconteceu na atividade anterior também. Só que quando eu te dei 24 horas para tu treinar, tu rapidamente consegue justificar. Então, o que eu vejo em ti? Tu precisa de um tempo off para treinar aquilo ali. E na hora que tu tem uma segunda oportunidade, sai fluentemente. Então, tu tem que te colocar em situações que podem acontecer no teu plantão. Por exemplo, tu pode ser chamada para corrigir uma gasometria. Uhum. Físio, vem cá, olha, tal. A médica às vezes até sabe o que tem que fazer, mas ela quer te testar para saber se ela vai poder confiar em ti, os pacientes dela.
E é isso que eu ia te falar agora, por exemplo, nos plantões, eu sempre consigo corrigir, porque chega a gaso, aí eu olho com calma e corrijo. Aí, por exemplo, agora, nessa atividade, tu já me perguntou, aí eu falei, aí depois, quando passou um tempo, eu falei, ah, não, eu tinha que aumentar para poder, porque eu fiz o inverso. Tanto que eu até te dei a resposta. Mas é por isso, porque realmente eu sempre tenho um tempinho. Aí por isso que no plantão eu sempre corrijo certo, porque tá até então eles falam, olha, saiu tanto, corrige lá. Eu, ah, tá bom. Aí eu olho, analiso e vou com calma. Agora, quando é rápido, às vezes eu acabo realmente confundindo, embaralhando. Mas essa que era a ideia da atividade de hoje, era te pressionar, tá? Te Sim, pressionar para te colocar em situações de vivência que podem acontecer contigo, que com podem acontecer certeza. contigo, tá? Então a gente vai finalizar hoje por aqui. Eu gostei muito da atividade, foi muito boa, tá? Consegui te pressionar bastante e eu tenho Uhum. certeza absoluta que na próxima mentoria tu já vai estar bem treinado em relação a isso. Mas tinha uma atividade de fixação. Ah, tá, lembrei. Tá, Sim, lembrei. Aqui eu vou passar para ti para a gente começar na nossa próxima aula, tá? Tu uhum. vais falar a respeito do que é a razão, a relação ins e ex, tá bom? Tá. Esse vai ser teu objetivo principal. E tu vai me explicar como se eu não soubesse. Tu vai me ensinar como que calcula a relação ins e ex. Pode criar um caso clínico para ti, entendeu? Para fazer na hora, tá? E a gente vai finalizar a atividade de fixação falando um grande resumo ali do modo VCV. Como assim, Walter, um grande resumo? Do mesmo jeito que a gente fez agora, tá? Passando parâmetro por parâmetro, o que, que ele significa, entendeu? Por que escolher uma PIP mais alta, uma PIP mais baixa para iniciar a ventilação? Por que começar? Por que a escolha do formato de onda quadrada? Entendeu? Como é que eu encontro esse volume corrente inicial? Baseado em quê? Aí tu vai falar sobre o cálculo do peso predito, tá? Do volume corrente ideal, que vai mudar para homem e para mulher. Então, tu vais ter que fazer um grande resumo de tudo que a gente abordou. Eu vou te perguntando, vou te questionando e tu vai me respondendo, tá? A relação do fluxo, qual que é a relação do fluxo na ventilação? Fluxo é velocidade, tem uma relação indireta com o tempo. Quanto maior o fluxo, menor vai ser o tempo inch. Ó, rápido eu respondi em menos de 5 segundos e já resumi tudo. Então, esses treinos tu tem que treinar. Treina, 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 variável por variável, tá? Então, a atividade de fixação será a relação ins e ex e eu vou te questionar em relação aos parâmetros do modo VCV, tá bom? Fechado? Fechado. Ótimo. Olha, parabéns, tu foste muito bem na atividade de hoje, tá? Tem aluno meu que na hora que eu começo a pressionar não sai nada, tá? Tu pelo menos tentava, argumentava. Eu sei que tu respondia certo, mas eu queria te pressionar a de alguma forma tu mudar tua resposta. Então tu tem uma linha de coerência, só tem que treinar a justificativa, Certo. tá bom? Uhum. E quando é que vai ser nosso próximo encontro? Eu não sei, a gente tem que marcar. Tem que marcar, né? É, Deixa eu ver aqui, tem que peraí. ver a tua agenda aí. O que que eu vou fazer? Eu vou bater um print. Hoje é dia 4. Eu vou bater um print desse mês de fevereiro. Peraí, Ricardo aqui. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Eu vou bater um print. Aí tu vais escolher mais duas datas, tá? Tá, Mais duas datas pra gente finalizar esse módulo. tá, duas datas. Mais duas. Tá bom? Tá bom. Aí eu te envio um print já já e tu me manda as datas e eu confirmo contigo.
Tá joia? Tá ok, então. Tá joia. Show de bola, Yasmin. Parabéns por passar pela pressão, pelo terremoto. Tá bom? Um Tá bom. abraço e até Muito breve. obrigada. Eu que Até breve. agradeço. Bom domingo. Tchau, tchau. Bom domingo.